E muito bom dia, sejam bem-vindos ao Em Pauta, seu programa de entrevistas e debates aqui na UERN-TV. Eu sou o seu apresentador Danilo Queiroz e vamos hoje voltar com uma programação ao vivo, depois de algumas situações que aconteceram no nosso querido Em Pauta. Olha, devo alertar a você que está nos assistindo pelo canal 23.1 da TCM que você pode interagir conosco através do nosso Instagram, o @UERN-TV. E depois eu quero até ver se o pessoal aí pode me tirar uma dúvida, se a gente está ao vivo no YouTube. Não, A gente não está ao vivo. Então, você que está assistindo no YouTube pode simplesmente comentar nesse vídeo que vai estar disponibilizado daqui a pouco. Então, se você está assistindo agora, ele já foi disponibilizado, Então, no mínimo, uma situação um pouco paradoxal. Mas não vamos digressar sobre situações de linguagem. Hoje temos um convidado muito especial, até porque estamos falando de retorno, acho até um pouco irônico, O retorno do Em Pauta também. Tem um convidado que está sendo responsável por um retorno. Hoje nosso convidado é o Leonardo Wagner, que é diretor, ator de teatro e também professor. E este ano será responsável pela direção geral do espetáculo Alto da Liberdade, que volta à sua realização presencial após 2 anos suspenso devido à pandemia. Léo, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Bom dia a todos da UERN-TV. Muito feliz de estar aqui com vocês, pela oportunidade também de apresentar esse projeto que eu sou apaixonado desde quando eu comecei a fazer lá nos anos de 2007, como ator e cantor ao mesmo tempo. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça cair esse presente, nos meus braços, eu estar assumindo tão grande responsabilidade na cidade de Mossoró, que é contar a história do Alto da Liberdade. O Alto da Liberdade, a gente sabe que é um espetáculo que a reputação já precede. Quem é aquela pessoa que se enche de perfume e o cheiro entra antes que ela chegue na sala. Mas mesmo assim, pode ser que tenham pessoas que estejam nos assistindo agora que não conheçam a história do Alto da Liberdade. Então conta um pouco pra gente sobre o que é exatamente o Alto da Liberdade. Então vamos lá. O Alto da Liberdade representa os 4 atos, os 4 feitos na história de Mossoró. Claro que a história de Mossoró tem muito mais atos, muito mais feitos, mas os mais simbólicos é o de 1875, o Motim das Mulheres, quando 300 mulheres naquela época na cidade de Mossoró foi comandada por Ana Floriano e reivindicou o alistamento militar que naquela época convocava os homens, os filhos, os pais, os maridos, os primos, os irmãos, para ir para a Guerra do Paraguai. E Ana Floriano, naquele período, ela se reuniu com essa quantidade de mulheres, armou-se com panelas, pratos e colheres e foram para a Praça da Redenção bater e tal, fazer reivindicações, fazer uma grande revolução. Primeira versão do panelaço. Isso, exatamente, já existiu o panelaço. Já existiu o panelaço. Então, assim, elas foram reivindicar esse alistamento militar e levar esses seus filhos, os maridos, para a Guerra do Paraguai. Em 1883, Mossoró liberta os seus escravos, seus homens escravizados da época. Tinham poucos escravos em Mossoró, mas muito simbólicos, porque no Brasil foi a primeira cidade a libertar os seus escravos 5 anos antes da Lei Áurea, da Princesa Isabel. Em 1927, a gente teve a invasão de uma parte do bando de Lampião a Mossoró, comandada por Marcilon. E a cidade, naquele período, se reuniu, se juntou para defender a sua casa, a sua terra, a sua região, a sua cidade, colocando assim essa parte do bando de Lampião para correr. E isso é muito bem contado no espetáculo Chuva de Bala. E em 1927 também, já no período de outubro, tivemos Celina Guimarães Viana, a professora e juíza de futebol que pela primeira vez tem o direito a votar. Num período que a gente sabe que dos anos 20, a mulher só obedecia às ordens do esposo e do pai. Então, assim, esses 4 atos, esses 4 feitos da história de Mossoró é muito bem contada por um elenco maravilhoso que envolve comunidade, atores e atrizes profissionais, bailarinos e bailarinas profissionais, e a gente conta isso num grande musical. É uma apresentação grandiosa que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, na Estação das Artes. Léo, conta pra gente como é que está sendo a experiência de dirigir um espetáculo desse tamanho. Claro que por todo o seu currículo você não é estranho à direção de espetáculo, mas estamos falando do Alto da Liberdade.
Como é que você está se sentindo tendo essa experiência e ainda mais na responsabilidade de trazer de volta a realização um espetáculo que estava paralisado há 2 anos por causa da pandemia da Covid-19? Cara, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para mim. Confesso a você que quando eu recebi o convite por parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura, eu passei assim umas 2 noites sem dormir praticamente, pensando em muita coisa. Era uma tempestade de ideias que passava na minha cabeça, uma tempestade de situações que eu ia ter que enfrentar para poder assumir, né, estar na direção do Alto da Liberdade. Mas é uma grande oportunidade na minha vida, para o meu currículo também. Eu comecei a fazer teatro lá no ano de 2001, participei do primeiro Festwern. Então já como ator acadêmico do curso de Química, lá no período que a gente tinha o teatro científico e a gente apresentou no Festwern no intervalo que acontecia de uma escola para outra. Então nos deram essa oportunidade. Desse ano para cá eu não parei mais, né? Recebi convites para participar do Grutum, que é o grupo da UERN, que eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse grupo. Já fui convidado pela Companhia Pão Doce Teatro, estou na Companhia Bagana até hoje, mas faço trabalho com outras companhias, inclusive companhias de dança, como as companhias de dança de Ícaro, do pessoal de Natália Negreiros. Então recebo convites, volta e meia, ou para fazer a dramaturgia ou roteirização ou a direção artística. Quando foi agora em 2022, recebo o convite para a direção do Chuva de Bala. Mas aí, como eu estava muito atribulado, muito cheio de coisas para fazer, que eu trabalho em 2 instituições de ensino, e então atuei como assistente de direção da minha amiga Diana Fontes, e realizamos o Chuva de Bala esse ano, com um elenco também primoroso, com a equipe de produção maravilhosa. Quando foi agora, para esse mês de agosto, a Prefeitura me convida, né, já que eu tinha já meio que me saído do Chuva de Bala, e disseram, não, agora para o alto não tem escapatória, a gente quer você, dê seus pulos, dê seu jeito. E aí recebi esse convite com muito, muito prazer e muita responsabilidade, porque eu sei que quem faz arte, quem faz cultura nesse país, tem uma responsabilidade não só em dobro, mas em triplo, porque formar pessoas a partir da sua cidadania não é fácil, porque a gente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades. Mas como eu tenho a minha base, a minha estrutura artística muito bem solidificada por todos os grandes mestres que eu já passei e que trabalho até hoje, né, como Marcos Leonardo, João Marcelino, Diana Fontes, Nonato Santos, Augusto Pinto, Lenilda Souza, Tony Silva, tantos e tantos e tantos outros que, se eu for tentar lembrar o nome aqui, talvez... É uma seleção fantástica, só o que você já escorreu. Talvez eu erre, porque eu vou esquecer de alguém e não quero esquecer de ninguém, porque todos eles estão aqui no meu coração e na minha mente. Então, essa galera que eu tive a honra e o prazer de crescer junto com essa turma, me fez ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de vida, a partir do teatro, a partir da dança, a partir da poesia, a partir da música. E assim, para finalizar nessa parte do convite para o Alto da Liberdade, no início eu tive meio que um receio, mas o medo é bom. O medo ele precisa existir, até mesmo para a gente respeitar as nossas limitações. Mas hoje eu me sinto muito à vontade. Estou muito à vontade porque eu tenho um elenco primoroso, eu tenho uma equipe de direção que está junto comigo, maravilhosa, com Plínio Saco, Roberta Chumara. Eu tenho uma produção magnífica, maestrado por Tiago Bento, Luama Caldas, e tanto Damásio Costa. É tanta gente bacana que está junto da gente nesse projeto, né? E ainda mais quando a gente, como você bem falou, quando a gente vem depois de 2 anos de pandemia, em que tudo foi parado, entre aspas, a gente não parou de trabalhar no formato online, no formato virtual, mas no presencial, a retomada desse espetáculo, para a gente é motivo de muita alegria, de muita satisfação e de muito prazer, porque estamos fazendo um espetáculo para o povo de Mossoró, do tamanho da cidade de Mossoró. Então, desde já, eu convido a todos os moçoroenses a se fazerem presentes na Estação das Artes,
no dia, de 27 a 29 de setembro, e dia 30, o Cortejo da Liberdade, para a gente celebrar a Festa da Liberdade. Sei que não chegamos o momento dos nossos sonhos. Muita coisa precisa mudar na sociedade. Muita coisa. É tanto que a gente, todos os anos, tem que falar sobre respeito, sobre tolerância, sobre religiosidade, sobre o social, sobre tanta coisa, desigualdade social, né? Preconceito de todos os tipos, porque por mais tempo que a gente tenha passado, mas infelizmente ainda vivemos num país muito preconceituoso. E o preconceito não é bom para nenhuma nação, para nenhuma sociedade. Porque na hora que a gente divide a sociedade, a gente meio que instiga a violência. E a gente precisa preservar a paz. A pandemia veio para dizer isso. Quantas e quantas vidas foram levadas? Mais de 600 mil pessoas no Brasil inteiro tiveram suas vidas finalizadas com o vírus. E a natureza nos dizendo que a gente precisa se respeitar mais, a gente precisa ser mais tolerante com o outro, a gente precisa ser mais entendível com a condição de vida do outro, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E todo mundo quer ser feliz na vida. Quem não quer ser feliz? Pois é, são palavras, no mínimo, muito importantes, né, da gente tá ouvindo agora. Me tira só uma dúvida, Léo, são quantas pessoas envolvidas no espetáculo esse ano? Olha, nós temos 90 pessoas no elenco, contando com a equipe de produção, direção, pegando todo o pessoal de iluminação, maquiagem, palco, cenário. A gente vai para mais de 100 pessoas brincando assim. Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas envolvidas. Mais de 100 pessoas. E é muito interessante justamente daquele estalo, né? Que a gente voltou para a retomada. Agora, realmente as coisas voltaram um pouco ao normal. Então, muito bacana. 100 pessoas. Mais de 100 pessoas e, assim, grandes profissionais, sabe? Ontem a gente estava no estúdio gravando o áudio para o espetáculo, mas assim, tinha o pessoal do figurino tá trabalhando, né, sendo maestrado por Zé, que é o nosso figurinista lá, veio de Apodi para cá, para fazer esse trabalho com a gente pela primeira vez também. Então, esse espetáculo é a renovação de muita coisa, é a oportunidade de muita gente que não fazia nada há muito tempo, né? Então, assim, Zé, ele trabalhou na época dos Altos, em 2000 e tanto, já no iniciozinho, né? E de lá para cá não fez mais nada. Então, a oportunidade também se dá a ele. A Júnior Félix, que está voltando para a iluminação, a Damásio Costa, há tanta gente bacana. Então, é uma oportunidade. E o espetáculo esse ano é uma celebração. A gente está levando com muito coração esse espetáculo. Toda uma gama de pessoas que estão voltando para a produção do Alto da Liberdade neste ano. Nosso papo ainda vai continuar, então não saia daí. Daqui a pouco a gente volta mais com o Em Pauta. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV.
E nós estamos de volta com Em Pauta, o seu programa de entrevistas e debates aqui da UERN-TV. Hoje nós estamos conversando com o diretor-geral do Espetáculo Alto da Liberdade, que faz o seu retorno presencial neste ano de 2022. Leonardo Wagner está aqui no estúdio conversando com a gente. E antes da gente continuar com a entrevista, vale ressaltar que você que está nos assistindo pelo 23.1 da TCM Telecom, você pode interagir conosco através do @UERN-TV lá no Instagram. E para você que está nos assistindo no YouTube, né, depois que esse programa já foi ao ar, você pode deixar o seu comentário, a sua interação. Vamos agradecer bastante. E também você pode se sentir à vontade para vasculhar sobre a biblioteca dos programas realizados pela UERN-TV, produzidos por alunos e técnicos aqui que pertence, de um certo modo, à tradição universitária da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, voltando aqui com a nossa entrevista, a gente ainda conversando com Léo Wagner sobre o Alto da Liberdade. Léo, conta pra gente quais são as inovações que o espetáculo tem esse ano. É um espetáculo tradicionalíssimo, a gente sabe disso, e então trazer algo novo sempre é uma questão de muita expectativa e também de muito temor, né, de como gerenciar isso. Conta pra gente o que é que vocês estão trazendo de novo para esse ano. Então, uma das grandes novidades desse ano, além do retorno, né, depois da pandemia, muitas pessoas que até então a gente renovou o convite para estar com a gente. A gente vai ter, assim, pela primeira vez, uma música de um cara moçoroense maravilhoso que está fazendo um grande sucesso no Rio de Janeiro, que é André da Mata. Tem uma música de André da Mata no espetáculo esse ano, que assim que eu entrei em contato com ele, automaticamente ele assim, chegou junto mesmo e disse: Léo, se for para você, a música está liberada. Use a música, use o que você quiser. Está nas suas mãos. Estou tendo a oportunidade, mais uma vez, de trabalhar com Cláudia Max. Aqui a gente fez um trabalho maravilhoso, que foi a ópera, o ano passado. Aí eu puxei Claudinha para trabalhar a parte musical. Estamos trabalhando, mais uma vez, a música do grande Romero Oliveira, o meu grande amigo Romero Oliveira, a maquiagem de Joriana Pontes, a cenografia Damásio Costa, a dramaturgia, claro que eu tinha que colocar um pouquinho de mim dentro da história. Então eu peguei a obra do grande Crispiniano Neto e fiz uma adaptação, inclusive nos recortes de cena. A gente está trazendo umas inovações, assim, umas coisas muito interessantes. Não é nada complexo, não é nada com pirotecnia, nem com laser, nem com nada. Mas com a simplicidade de se fazer uma cena e a conexão, o resultado da conexão entre eu, Roberta e Plínio está muito bem amarradinha. Né? A direção de palco é de Madison Ney, que também está fazendo uma direção de palco pela primeira vez, mas com uma grande responsabilidade que parece que ele já faz isso há muitos anos. Então, assim, o espetáculo desse ano, ele está trazendo muita gente que está fazendo tudo pela primeira vez. Começando com a direção. É a primeira vez, né? É uma nova roupagem, né? Isso. É um sangue novo dentro de um espetáculo tradicional. É uma nova oxigenação. Né? E como você bem falou, o espetáculo é tradicional porque tem que seguir um caminho, né? Uma estrada. Mas como a gente vai caminhar por essa estrada, aí está na gente. A gente sabe que existe um percurso a seguir. Mas como a gente vai caminhar nesse percurso, se a gente vai dar algum giro, se a gente vai dar algum salto, se vai andar mais rapidamente ou mais lentamente, aí é com a gente. Né? E tudo está sendo construído tão lindo, de forma tão emocionante. Né? Nós já começamos a montar o voto feminino, que é o terceiro ato. O primeiro ato é o Motim das Mulheres, que está fantástico. O segundo ato é Resistência ao Bando de Lampião, que está uma coisa, está super engraçado. O voto feminino, né? Yasmin Oliveira, minha amiga, que está defendendo assim a personagem de Celina Guimarães com grande maestria. A gente vai fazer um grande sapateado no palco, no voto feminino. E a abolição da escravatura, que está sendo defendido brilhantemente por Tony Silva, André Lima e tanta gente para a gente falar dessa mazela social que foi a escravidão, né? Do homem escravizado. E a gente está trazendo isso, e dentro da dramaturgia que eu construí, dessa adaptação, dessa licença poética que eu construí no texto do grande Crispiniano, a gente traz também a contemporaneidade. Né? Qual a posição, qual a situação da mulher hoje? A gente fala em 1875, mas agora em 2002.
O que mudou? O que melhorou? O que piorou ou o que ainda continua? Quando a gente fala na resistência, a gente faz uma menção à violência. Como está a violência hoje? Quem são os cangaceiros de hoje? Será que os cangaceiros de hoje estão próximos da gente? Será que eles estão em Brasília? Porque o cangaço, o que é que ele fazia? Ele roubava, ele tirava, ele saqueava, ele violentava as pessoas. Será que os cangaceiros de hoje não mudaram de roupa? Não estão em cima de transportes? Não estão em cima de motos assaltando? Então, será que o cangaço acabou? E por que tivemos que usar da violência para mostrar que por exemplo, por que a gente tem que usar da morte para querer que essa morte, essa mesma morte, nos traga a paz? E que paz é essa? Que ela tem que ser celebrada com morte ou com mais violência. Quando a gente fala do voto feminino, a gente vê hoje a porcentagem de mulheres na política, que são bem menos que o número de homens na política. E a gente precisa de mais mulheres na política. A gente tem, começando pelo governo do Estado, a gente tem a única mulher do Brasil a governar um Estado, é o nosso. Os outros estados todos são governados por homens. Então, assim, uma coisa conquistada em 1927, o voto feminino, e a gente celebra isso e a gente fala disso e a gente não está cumprindo na prática em eleger mais mulheres para a nossa política. E a gente finaliza com a abolição da escravatura. Será que realmente a escravidão acabou? Será que realmente a escravidão foi ao fim com a Lei Áurea em 1888? Ou se ainda vivemos no sistema de escravidão? Então ele não é só um espetáculo assim cultural, ele traz uma reflexão muito contemporânea, né? Ele traz uma reflexão. E a gente está trazendo dois personagens emblemáticos, que é um indígena e um negro, que está contando essa história junto com Tony, que a personagem dela eu chamo de história viva. Ela está trazendo, e essas personagens elas vão andar por essas épocas, esses 4 atos, e vão olhar e vão se perguntar: nos mataram, no caso dos indígenas, né, para constituir uma sociedade, nos assassinaram, nos aprisionaram, né, e ainda continua na mesma prisão a sociedade. Hoje você passa pela cidade de Mossoró, você vê condomínios enormes, com muros altos, com cercas elétricas, com câmeras de vídeo. Será que isso realmente é a liberdade? Será que isso realmente é a paz que eu preciso para me viver? Na hora em que eu ando pela rua, eu tenho que fechar o vidro do meu carro. Ou então não ter a sensibilidade de olhar aquela pessoa que está pedindo num semáforo. Eu não ter a sensibilidade de baixar o meu vidro, ou então olhar para aquela pessoa com um olhar mais humano. Então, o próprio espetáculo trazendo uma questão que transcende a própria história, né? Um negócio Exatamente. Mais de reflexão. E claro que a gente não vai trazer, a gente não está descobrindo a roda. E a gente não vai solucionar o problema 100%. Mas se a gente falar cada vez mais e mais e mais em espetáculos de dança, em espetáculos de teatro, em espetáculos de música sobre uma questão social, né, que isso, a própria contemporaneidade, a arte na sua contemporaneidade, ela faz isso, né? Eu acho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, sensibilizando as pessoas. Inclusive, esse ano, a gente estava até comentando, o espetáculo vai ter a tecnologia do videomapeamento, né? O chamado videomapping, com os cenários projetados. Achei sensacional. Exatamente. O nosso palco é muito lindo, gente. Muito lindo. Quando ele estiver montado na Estação das Artes, vocês vão dizer realmente o que Léo falou é verdade. O palco é muito lindo e a gente vai utilizar esse recurso a nosso favor. Não a gente à mercê da tecnologia, mas a tecnologia à mercê da gente, né? Para a gente trazer esse mapeamento e mostrando imagens que vai estar dialogando com as cenas que estarão acontecendo. Essa questão da tecnologia, muitas vezes, ela é enxergada com uma certa resistência dentro dos próprios meios artísticos, né? Muita gente fala, por exemplo, sei lá, que o Kindle matou a literatura, que a Netflix matou o cinema e tal, e por assim vai, concepções erradas, por assim dizer. Mas eu queria saber da sua visão. Dentro de toda essa situação, como é essa questão de você lidar com o espetáculo, com a tecnologia, em algo já tão sólido, estabelecido quanto o alto da liberdade?
Teme-se que encontre algum tipo de resistência, algum tipo de preconceito? Como é que está sendo o lead dessa situação no momento? Olha, eu acredito que quando a tecnologia ela está à mercê do nosso trabalho, ela está a favor do trabalho artístico, ela é bem-vinda. Porque a gente não pode ter uma visão muito fechada das coisas. A gente tem que abrir a nossa mente para novas possibilidades. O tempo passa. A minha geração é completamente diferente da sua geração, que está sendo completamente diferente da geração que está vindo. Então, ou a gente caminha de acordo com o tempo, ou a gente fica para trás. A gente tem uma tendência a dizer assim, porque no meu tempo não tinha isso. Porque no meu tempo os valores eram outros. Com certeza os valores eram outros. E vão ser outros amanhã, e vão ser outros depois de amanhã. O que a gente precisa fazer é nos adaptarmos. A gente precisa se adaptar a essa nova tecnologia que está chegando, porque senão a gente fica para trás. A resistência, a crítica, ela precisa existir. Nada é 100% perfeito. Não há unanimidade. Nada. Não há. Então, tem que ter aquela pessoa que vai dizer, não gostei daquela cor de luz, não gostei daquela coreografia, não gostei daquele texto. Porque eu tenho uma mente muito aberta e eu escuto muito. Eu não sou uma pessoa que trabalha com obras fechadas. Eu acho que toda obra tem que ser aberta, porque se é para o público precisa ter esse direito de comentar, de criticar, sabe? Mas aí cabe a você, que está à frente de um projeto, filtrar essas críticas, absorver o que é de bom para o melhoramento do seu trabalho, o melhoramento do trabalho da equipe, do grupo, da companhia, e aquilo que a gente sabe que vem carregado de uma certa quantidade de veneno, porque a melhor defesa é o ataque. Então, aquilo que eu não consigo fazer, eu vou ter a tendência de diminuir o que você está fazendo. E sempre vai existir, desde que o mundo é mundo, antes de Cristo. Por que Cristo foi perseguido? Porque ele pensava diferente. Então, nós artistas, você sabe muito bem disso, quando a gente pensa diferente, a gente incomoda. A gente incomoda quem está instalado no conformismo. Raul Seixas já dizia muito isso. Muitas músicas diziam isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. O Raul Seixas falava eu no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Os Mutantes já falavam, mas as pessoas já salaram de jantar, são ocupadas em nascer e morrer. Então, assim, ou a gente arregaça as mangas para se fazer um trabalho que transforme as pessoas para o bem, que mostre às pessoas que é preciso e a gente tem a capacidade de fortalecer a cidadania, com união, com respeito, dizendo não ao preconceito, dizendo não ao feminicídio, dizendo não a todo tipo de violência, ou eu não sei para onde a gente vai. Eu não sei que sociedade a gente vai formar para nossa aposentadoria, por exemplo. E todo esse tipo de debate vai estar envolvido, de um certo modo, no espetáculo do Alto da Liberdade, que acontece entre os dias 27, 28 e 29 de setembro. 27, 28 e 29 de setembro. Então, você que está nos assistindo, não perca a oportunidade de assistir o espetáculo que vai acontecer lá na Estação das Artes. Estação das Artes, Eliseu Ventania. A partir das... Acredito que a partir das 21 horas. A partir das 21 horas. Então fica ligado na programação, que vai ser um negócio muito especial e muito bacana, em comemoração, é claro, um dos personagens principais, Mossoró, dentro de toda essa situação. Léo, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Pauta, e para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe-nos no Instagram, @URNTV, como também no youtube.com/URNTV. E, bem, se você estiver assistindo no YouTube, então basta você clicar aí no canal e ver nossos outros conteúdos. Eu sou Danilo Queiroz, vou ficando por aqui e, é claro, vamos lembrar, é segunda-feira, ainda faltam 5 dias úteis. Força para todos nós. Até a próxima, até semana que vem.